Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas ao longo aqui da manhã, no nosso TV Notícias Agrícolas, na nossa edição do dia 29 de janeiro, janeiro aí que vem trazendo muita chuva para todo o Brasil, para boa parte do nosso país, centro-oeste, sudeste, enfim, temos mais chuvas previstas aí para os próximos dias, temos uma umidade muito presente em boa parte do país. Inclusive, isso nos leva a trazer aqui, ao longo das nossas entrevistas, mais ao final das entrevistas, os alertas. Essa é uma prática que a gente vai começar a adotar aqui no nosso acompanhamento do clima, trazer esses alertas climáticos para preparar as pessoas para possíveis aí complicações que tivermos nas condições climáticas. Mas vamos entender como que está o clima atualmente. Eu estou aqui com o Alexandre Nascimento, lá da Notus. Alexandre, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Olá, muito bom dia a todos. Bom, Alexandre, acho que a primeira coisa que a gente precisa trazer é essas condições de umidade presente em boa parte do Brasil. Bom, vamos lá. Eu trouxe aí algumas informações das últimas semanas, tá? Nós tivemos aí muita chuva durante todo esse mês de janeiro, principalmente aí, né, na região central do Brasil. Só para a gente ter uma ideia do que eu estou falando, ó, aqui a gente tem a chuva em janeiro, né, desde o dia 1º até agora. Veja que essas áreas em vermelho, elas mostram volumes de chuva acima de 250, 300 milímetros, né, pegando aí todo o norte do Brasil, todo o Mato Grosso, o Goiás, né, a região ali do Padef, né, o Mato Piba. E isso, né, exatamente no momento da troca, né, da safra de verão para a segunda safra no Mato Grosso. Então, a gente está observando aí um atraso, vocês estão noticiando aí diariamente, mas a boa notícia é que nessa última uma semana, né, a gente teve uma trégua. Não dá para pensar em tempo completamente seco. Toda vez que eu viajo para o Mato Grosso para fazer palestra, eu falo, gente, vocês reclamam de chuva na colheita, mas vocês escolheram exatamente o mês mais chuvoso, que é janeiro, para executar aí exatamente essa troca, né? A colheita da primeira safra e o plantio da segunda. Então não tem jeito, né? A exceção, aliás, né, a gente ficaria aqui completamente abismado é se não chovesse, como por exemplo ano passado, né? Quando a gente olha, por exemplo, o avanço do plantio desse ano versus do ano passado, a diferença está na casa de 20% de diferença. Só que o ano passado, né, a gente teve o ano talvez aí mais seco da história do Mato Grosso. E esse ano não, esse ano está um ano chuvoso, né? A diferença de El Niño para Laninha e um El Niño que, potencializado aí pelas mudanças climáticas, proporcionou a pior safra, né, do Mato Grosso por conta da falta de chuva. Enfim, né, a gente teve aí uma semana relativamente tranquila, né, sobretudo muito tranquila em relação ao que vínhamos observando aí no começo do mês. E aí, por outro lado, né, tem muita gente comemorando aí a chuva para enchimento de grãos, né, ela está aí no trecho final, né, do desenvolvimento aí da soja, mas tem áreas, por exemplo, lá no Mato Piba, como por exemplo no Maranhão, que está finalizando o plantio ainda. E finalizando também de forma atrasada, exatamente, por causa do excesso de nuvens e de chuva. Então, completamente pertinente aí a sua pergunta. E, Alexandre, a gente precisa também entender um outro ponto, que é essa formação de uma novas ACAS. O que que isso significaria para as condições climáticas do Brasil? Tá. Vamos lá, só para a gente entender, né, o que que é Masacas, tá? Eu gosto sempre de, vamos dizer assim, né, mostrar a dinâmica, né, eu sou meteorologista de formação, eu gosto muito de mostrar a dinâmica da atmosfera. Então, a gente vê aqui uma grande quantidade de nuvens, mas a gente não vê uma região principal de chuva, né? Mas toda essa nebulosidade, essa instabilidade, ela começa a se organizar nos próximos dias. De que forma? Quando a gente olha o vento aqui nos níveis mais baixos da atmosfera,
pegar aqui o nível de 850, que está mais ou menos aí 1,5 km de altura. A gente vê ó, que tem aqui o vento, né, entra aqui pela costa norte da América do Sul, faz a volta aqui nos Andes, e esse vento vem em direção ao sudeste, mas também está vindo em direção ao sul. A partir de amanhã, né, toda esse vento, né, esse corredor de umidade, ele fica obrigatoriamente vindo para essa região. E observe que começa aqui, né, a gente brinca aqui, começa a enrolar o rabo, né? Começa a ter aqui essa formação de um sistema de baixa pressão, que aí persiste no restante da semana, até o começo da semana que vem. Então a gente tem um corredor de umidade ó, persistente, trazendo o quê? Trazendo umidade e calor da Amazônia para esta região. Para formar nuvens, formar chuva, você tem que ter a umidade, está aqui, né, está vindo do corredor, mas você precisa ter instabilidade. De onde vem essa instabilidade? Vem lá dos níveis médios, ó, a gente tem aqui um grande cavado, né? E nos níveis altos a gente tem os fenômenos típicos de verão, que é a alta da Bolívia, que está, né, ela vai ficar aqui pressionada entre dois sistemas, e esse segundo sistema que está aqui lá no Nordeste é o chamado vórtice ciclônico de altos níveis. Então, tudo isso aqui, junto, né, o corredor de umidade, o cavalo de níveis médios, né, e a presença desses dois caras lá no nível mais alto da atmosfera, nos traz exatamente a formação, né, de toda essa chuvarada que a gente está esperando, de agora, né, de amanhã até o começo do mês de fevereiro, que nada mais é do que a formação exatamente, né, dessa zona de convergência do Atlântico Sul. Ela começa aqui no Sudeste, passa pelo Centro-Oeste e vai até o Norte do país. Resumindo, expectativa de muita chuva, inclusive já tem aí alertas das defesas civis, né, para as cidades, e aqui para a região agrícola, né, a gente pode voltar a ter aí dificuldades de trabalhos no campo, né? Pontualmente pode ter granizo, pode ter chuva muito intensa, com muitas descargas atmosféricas, com ventania, principalmente aí nas áreas de São Paulo, de Minas e de Goiás, tá? Mas no Mato Grosso a gente pode ter aí mais uma semana bastante dificultosa. Então, pessoal, se hoje está dando para colher, hoje, amanhã, toca o pau aí, mesmo que a umidade não seja perfeita, né? A umidade do grão não esteja perfeita, mas aproveite porque a gente vai ter essa semana aí com a chuva bastante volumosa. Veja que é uma chuva bem acima do normal, tá? Esse mapa do meio aqui mostra o que que isso representa em relação à normalidade. Então, é uma chuva bem acima da média para essa próxima uma semana. Depois, a gente vai ter uma nova compensação, que é uma semana com menos chuva. E aí, aos poucos, o pessoal vai retomando os trabalhos, mas veja, a gente já está aqui falando de 6 a 12 de fevereiro. Muita gente aqui no Mato Grosso já começa a olhar com olhos de preocupação, por quê? Está avançando muito, né? Está comprometendo aí a segunda safra. Então, bastante atenção. Não há perspectiva de corte prematuro de chuva, tá? Mas aí começa a colocar muita pressão para a chuva lá na frente. E isso a gente sabe que começa a ficar bastante perigoso. Bom, Alexandre, para a gente entender, né, você comentou que tem um cavado ali acontecendo entre o Sudeste, o Sul, e eu vendo os mapas, né, vendo algumas análises, há inclusive alguns indícios de um ciclone. Aparentemente, esse ciclone fica para o oceano, mas tem ali alguma influência e a gente sabe, né, vendo os históricos, né, de outros anos, principalmente ali Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que a gente já teve muito vento, né, muitos estragos devido a esses ventos fortes. A gente tem algum risco em relação a esse ponto? Olha, eu acredito que muito pequeno, tá? Porque, ó, quando a gente olha aqui, o sistema ele está muito longe. Veja, não tem, aparentemente aí, eu não colocaria nenhum risco em relação a isso. Eu acho que o risco maior é realmente em relação, né, à grande quantidade de chuva, que pode atrapalhar tanto aí os trabalhos no campo, como pode trazer problemas em áreas de encosta, né? Que é o caso aí, por exemplo, daqui, né, de São Paulo, Rio de Janeiro, sul de Minas, né, uma região bastante montanhosa.
Então, nessa região, eu acho que pode ter mais problemas aí em relação à grande quantidade de chuva num curto espaço de tempo, sobretudo, né, em áreas que já vem chovendo aí de forma regular nos últimos meses, do que realmente preocupação com o ciclone. Outra questão que a gente precisa entender é a atuação. A gente tem a atuação dessas novas ACAS e também temos a atuação dos ECIT. E a preocupação, e é algo que os nossos, né, internautas sempre questionam, é principalmente lá para o Nordeste. A gente vê que o Nordeste tem dois momentos, né, muito constantes nesse início de ano. Ou é muita chuva ou é uma certa estiagem. Nesse momento, por exemplo, aparenta ter esse momento de tempo mais firme, poucas chuvas. Como é que essas duas condições, né, Zacas e Cecite, vão trazer condições ali para o Nordeste para os próximos dias? Olha, em se tratando aqui do leste nordestino, né, entre Bahia e Ceará, vamos colocar assim, realmente, né, essa época, aliás, nem é uma época de tanta chuva, né? A gente teve bastante chuva aí durante o começo de janeiro, porque as acas se formou muito acima, então aí terminou quase que unindo, né, a estabilidade das acas com a das recentes e trouxe bastante chuva para essa porção mais, essa quadra norte e nordeste aqui, né, da região nordeste. Agora, nesse posicionamento que está, veja, né, a volta faz aqui exatamente sobre o Mato Piba, onde se espera que chova nessa época do ano. Agora, aqui no leste nordestino, realmente, né, nesta próxima uma semana, a expectativa é de pouca chuva. Não é tão, vamos dizer assim, grave assim, pelo fato que você acabou de citar. A gente teve bastante chuva aí nas últimas semanas e depois, ó, volta a chover. Tá? Então, quer dizer, uma semana para lá, outra semana para cá, faz parte do jogo, né? Faz parte da variabilidade da época do ano. Então, a gente tem nesse momento, nesses próximos 7 dias, esse corredor principal, né, das ACAS sobre o Sudeste, Centro-Oeste e Norte. Na semana entre os dias 6 e 12, a gente vai ter uma trégua na região central do Brasil, e aí onde que chove? Nas bordas, chove aqui nessa porção mais norte do Nordeste, continua chovendo no norte e volta a chover no sul. E depois essa chuva volta a subir novamente. Aí ela vai subindo até que chega lá no leste nordestino. Então, essa variabilidade, né, com as maiores chuvas sempre se posicionando em algum ponto aí do Brasil, é o jogo normal, né, da época do ano. O que termina sendo um pouco anormal e requer toda essa atenção de fato, é uma chuva desse tamanho em apenas, né, uma semana e pior, caindo sobre áreas que já foram bastante castigadas, né? Então, isso aqui vale o alerta. Agora, em relação à região Nordeste, né, realmente a gente não tem aí nenhuma coisa demais para um lado, nenhuma coisa demais para o outro, ou seja, nem tem o excesso de chuva durante muito tempo, nem tem uma seca tão prolongada assim. Complementando aqui, né, temos a participação do Fábio Rodrigues Silva no nosso chat. Ele pergunta o seguinte: a previsão para fevereiro em Aracaju, né, se haverá períodos de veranico? E ele comenta, né, sobre a oscilação Madden-Julian. Acho que o Fábio ele sempre traz essa questão aqui para gente. Ele deve ter alguma preocupação para acompanhar essas condições. E até mesmo se ele pergunta se vai acontecer o contrário do que aconteceu em janeiro, se vai inibir a chuva no leste, ali do Nordeste, para os próximos períodos. Olha, essa inibição, vamos dizer assim, ela acontece nessa próxima uma semana. O Brasil, ele funciona, a gente usa um termo, né? É sempre uma gangorra. Nunca está chovendo no Brasil inteiro ao mesmo tempo. Então, uma hora está chovendo numa região, hora está chovendo em outra região, e depois volta a chover em outra região. Se a gente olhar aí a região que ele perguntou, que é de Sergipe, nessa época do ano não é uma época de tanta chuva, embora a gente teve aí um começo de janeiro, né, repito, com muita chuva em toda a região Nordeste. Então a gente tem essa semana aí do dia 30 ao dia 5, onde a chuva fica por aqui, então termina compensando, né, um ar mais seco sobre a sua região. Mas é uma semana só. Na outra semana, que vai do dia 6 ao dia 12, veja, né, aí a região volta a receber um pouco mais de chuva. Aí depois uma semana mais seca, depois uma semana com um pouco mais de chuva, e assim vai, né? O importante é ali, entre março e junho, aí realmente a gente ter
né, eventos mais sistemáticos de chuva, com uma frequência e uma força um pouco maior. Mas, por enquanto, né, a Madem Júnior ela está na fase 3, que é uma fase que favorece mais o centro-sul do Brasil. Nas próximas semanas, ela entra numa fase neutra e não deve atrapalhar nem ajudar. E aí, o que termina sendo mais preponderante é realmente a climatologia. E a climatologia me diz que nessa época do ano não chove tanto assim na região de Aracaju, mas pensando aí de Sergipe, né, no estado de forma geral. Mas pensando de forma geral, a gente não tem a expectativa de grandes períodos extremamente secos, tá? Então a gente deve ter aí uma entrada de período úmido aí de vocês dentro do normal. Bom, agora a gente vai fazer alguns recortes das regiões do Brasil para entender como fica o clima em alguns estados do nosso país. Começando pelo norte, Pará e Tocantins. Bom, muita chuva, tá? O que repito, né? Tem região do Brasil que, se o cara quer colher durante os meses de dezembro, vai ser sempre custoso, tá? A exceção vai ser a tranquilidade total. Então veja só, né, nesses próximos dias, como, né, o Tocantins e o Pará continuam sempre com bastante chuva. Essa próxima uma semana das vacas, né, é a semana de mais chuva, depois tem aquela semana um pouco menos tranquila no Tocantins, mas veja, o Pará é sempre, né, chuvoso. O que termina acontecendo, ó, por exemplo, ó, aqui vai ter uma chuva um pouco abaixo da média, então aumentam os períodos de sol. Essa semana aqui ela vai ser uma semana, né, para o cara conseguir entrar em campo, fazer os tratos culturais, né? É uma semana mais tranquila, mas essa primeira ó, é com chuva de normal acima da média, então é mais custosa. E depois, né, fica uma chuva aí sempre uma semana mais seca, uma semana mais molhada, né? É época de chuva para lá, não tem muito o que dizer em relação a isso. Se vai começar a ir lá mais no final do mês a atividade de colheita, ó, veja, é sempre, né, na presença de umidade. Então, tenha isso em mente que esse ano é o ano, né, tem uma laninha fraquinha, mas presente, então espera-se uma chuva de normal até acima da média. Vamos para o Nordeste. Nordeste aqui, vamos dar uma olhada para Maranhão, Bahia, especialmente o oeste da Bahia. Bom, eu tenho falado bastante com o pessoal ali do Maranhão, tem chovido bastante, o plantio foi atrasado, né, e a expectativa é de que continue chovendo. Então, mesmo quando a gente tem umas acas aqui sobre o Sudeste, termina pegando, né, principalmente aí, né, o Maranhão, a borda do vórtice ciclônico de altos níveis, que é um dos fenômenos aí que compõem, né, as acas. Então, o Maranhão continua com muita água. O Piauí e o oeste da Bahia, né, tem menos chuva, não é que tem completamente seco. Veja, está aqui numa borda, aqui na coloração em azul, que é um volume de chuva menor, mas à medida que a gente vai passando o tempo, ó, aqui ainda está menor, a chuva vai aumentando de novo, tá? Então, para esse pessoal aí, continua chovendo, continua proporcionando aí umidade suficiente para o desenvolvimento final da primeira safra. Vamos seguir aqui para o Sudeste. O Sudeste vale a pena de ter um olhar atento, tanto para Espírito Santo quanto para Minas Gerais. Vamos lá. Pessoal do Espírito Santo e ali a região mais norte, nordeste de Minas Gerais, vai entrar na compensação seca das águas. Então, nessa próxima uma semana, o Espírito Santo, a região dos vales do Rio Doce, Jequitinhonha, Mucuri, vai ter pouca chuva aí até o começo de fevereiro, por conta, né, das águas que aí sim provoca muita chuva em São Paulo, no sul de Minas, no Triângulo Mineiro. Então, nessas áreas, e inclusive na região de Belo Horizonte, e toda a região aí que faz divisa ali, né, com Padef, por exemplo, a região ali de Unai, né, muita chuva aí para esta próxima semana. E aí depois, na outra semana, que é a semana do dia 6 ao dia 12, né, todo mundo fica com pouca chuva. Então, veja, Espírito Santo e esse Nordeste de Minas
são pelo menos aí 2 semanas com pouca chuva. E aí, quando a gente vai avançando aqui dentro do mês de fevereiro, a chuva começa a melhorar, né, para o Espírito Santo e norte de Minas, norte e nordeste de Minas. Então, quer dizer, a gente tem aí de 2 a 3 semanas com pouca chuva nessa região. Por outro lado, né, quando a gente pensa aí em São Paulo, sul de Minas, Triângulo Mineiro, tem as ACAS nesses próximos 7 dias. Aí depois a gente tem 7 dias com pouca chuva, depois o restante do mês com chuva dentro do normal. Vamos lá para o Centro-Oeste. Centro-Oeste, a gente sempre tem olhado o Mato Grosso do Sul, né, que é uma preocupação constante aqui. Olha, voltou a chover aí nesse mês, aliás, nesses últimos 10 dias, na região central e também no sul de Mato Grosso do Sul. Eu tenho bastante contato com o pessoal lá, a gente atende alguns clientes importantes, como, por exemplo, a Copa Sul. Ah, nós conversamos bastante com eles aí ao longo de janeiro, porque quando a Zaca se formou lá em cima, né, lá no Norte e Nordeste, eles ficaram de 10 a 15 dias com temperaturas, né, uns 10 dias, com temperaturas altas e chuva extremamente abaixo do normal. E aí, né, sempre surge aquela, ó, se não chover, né, se a próxima frente fria que você está dizendo que vai chover não chover, a gente vai começar a ter problema. A gente vai começar a ter perda produtiva, né, dos pés de soja. Mas a boa notícia é que choveu, né, e a expectativa é de que hoje mesmo, né, a gente está com uma área, estava conversando com o pessoal agora há pouco lá, nós estamos com uma área bem intensa que se formou aí no Paraguai, ó, se deslocando em direção a Mato Grosso do Sul. Então, toda essa porção mais oeste, né, e chegando aqui no sul do estado, continua tendo bastante instabilidade. Então, a previsão é de que a gente tenha chuvas mais fortes de Campo Grande para cima nesta próxima uma semana, mas antes dessa chuva aqui, a gente tem aí, né, um pouco de chuva sobre o oeste e o sul do estado. Então, quer dizer, a situação lá que estava crítica, né, deu uma amenizada. Agora, o que preocupa bastante, né, é a questão do que a gente até já falou um pouquinho aqui, mas é a questão do Mato Grosso, né? Está bastante atrasado, ah, em relação ao ano passado, em relação à média dos últimos 5 anos, né? A colheita da soja está bem atrasada. Nesta última semana avançou bastante, mas em relação ao ano passado, e talvez em relação à média histórica, ainda atrasado. Em relação à média histórica, deve se aproximar, né? Teve bons períodos de sol, então o pessoal conseguiu avançar bastante. Agora, em relação ao ano passado, completamente atrasado. Agora, vale lembrar, né, pessoal? O ano passado foi um ano super atípico. Não choveu, né? As perdas foram produtivas por falta de chuva. E como não choveu também em janeiro, foi fácil, né? Colher. Esse ano é um ano normal, até um pouco acima da normalidade. Então, tem essa dificuldade. Aliás, vale lembrar que a gente, né, já falou sobre isso aqui no Notícias Agrícolas lá atrás, e talvez esse ano fosse um ano com invernada por conta aí da presença da Laninha e até mesmo por causa das condições do Atlântico, que não tem nenhum tipo de bloqueio. Em alguns momentos a gente ouviu aí que poderia formar, nada disso, né? Não formou, mas assim, é normal que chova bastante, e sobretudo em anos de Laninha, né? Essa dificuldade ela é sempre esperada. E o mesmo acontece em Goiás. Durante vários momentos, lá em novembro, em dezembro, o pessoal de Goiás, lá do Distrito Federal, reclamando de falta de radiação, né? E aí, quando a chuva veio um pouquinho mais para o sul, como aconteceu ali na primeira quinzena de dezembro, a gente teve mais momentos de radiação, e aí a coisa melhorou um pouco. Mas veja, né, a gente volta a ter bastante chuva no estado nesse momento, né? O pessoal já está começando aí a pensar na colheita, então, a coisa complica um pouquinho essa semana. A boa notícia é que vem, né, aquela semana entre dia 6 e 12, que vai dar uma compensada, né, uma chuva bem abaixo do normal. Então, volta a acelerar o processo aí de tratos culturais, de colheita, e depois a chuva mais alguns dias, 3 ou 4 dias aí na semana entre os dias 13 e 19, e depois volta
uma chuva de normal até um pouco acima da média para o final do mês e também para o começo do mês de março. E aí, essa umidade vem beneficiar o desenvolvimento inicial, né, das lavouras de segunda safra. Para o sul do país, vamos dar uma olhada ali, Paraná e Santa Catarina. Bom, Paraná e Santa Catarina, a gente também conversa bastante com o pessoal lá, temos bastante cliente ali na região. O pessoal está bem tranquilo, né? Sobretudo no Paraná, teve aí o susto de janeiro, tá? O pessoal mais do sul, do oeste do Paraná, mas de certa forma está bastante tranquilo, né? E é o mesmo acontecendo em Santa Catarina. O problema de Santa Catarina é quando a gente tem, por exemplo, ciclone, ou a gente tem instabilidade, mas aí pega muito ali a região leste, né? Pega, por exemplo, se fosse o caso, né, de ida ali para os portos, seria, né, uma situação bastante perturbadora, né, como choveu, por exemplo, no mês passado, ali na região leste catarinense, aliás, no começo desse mês, perdão. Mas tem chovido de forma regular, né, não tem tido problema. No norte do Rio Grande do Sul, a chuva está vindo no conta-gotas, né? A gente também tem ali bastante informação, né, por conta de clientes que a gente atende, como o pessoal ali em Biraiaras. Então, não está aquela, né, quantidade de chuva para fazer reserva, mas não está faltando para essa região norte do estado. Quando a gente vem para as missões, e principalmente no sul, aí a coisa está bem complicada, né? Choveu muito pouco ali para o milho, tem chovido pouco também para a soja, tem gente que nem conseguiu plantar, e tem gente que está, né, passando a máquina já pensando na safra de inverno. Quando a gente olha aí na outra semana, que é do dia 6 ao dia 12, tem chuva para todo mundo, né? Então, assim, em se tratando de Paraná e Santa Catarina, eu acho que a coisa está muito tranquila, né? Quem a gente tem ali o prazer de falar está bastante feliz com as condições de clima, né? E agora o pessoal do Rio Grande do Sul realmente está bem complicado, tá? Então, ó, tem chuva, mas as perdas já são irreversíveis. Tá? Agora, Santa Catarina e Paraná está bastante tranquilo, realmente. A gente tem uma colaboração aqui no nosso chat, acho que vale a pena dar uma atenção, que são dúvidas do Fábio Azevedo. Ele ficou com dúvidas sobre essa atuação das ACAS no Tocantins, em especial na região dele, no Sudeste. Acho que vale a pena a gente só dar um reforcinho nessa questão. Olha, nessa parte mais sudeste aí do Tocantins, né, vai pegar bem a rabeira mesmo, viu, Fábio? Então, assim, não vai pegar em cheio. Então, não tem volumes tão grandes de chuva aí para a sua região, né? A chuva mais intensa, vamos dizer, vai estar do outro lado, vamos dizer, no sudoeste, né, na divisa ali com o Pará. Mas veja, não tem seca, tá? E aí depois a gente tem aquela semana que é mais seca, e aí depois a chuva volta, né, normal, com força, eu diria força até total, até um pouquinho acima da média entre os dias 20 e 26, e aí entra dentro do mês de março, com a chuva de normal até acima, um pouco acima da média. Mas essa semana das vacas aí, ó, que é essa aqui, aí no sudeste, perdão, vai pegar bem a borda, tá? Então, assim, tem chuva? Sim, praticamente, possivelmente diariamente vai chover, tá? Mas não é a chuva mais volumosa das Acas. A chuva mais volumosa fica mais nesse eixo aqui, entre São Paulo e Minas, Goiás e Mato Grosso, tá? E talvez aqui a pontinha sudoeste do estado do Tocantins. Pro lado seu aí, sudeste, né, como você falou, né, pega bem a região fronteiriça mesmo, tá? Não entra nem na seca, mas também não entra na chuvarada. Temos outras participações. O Atila Lemos pede para o Sudoeste Mineiro e já complementa aqui com o Rodrigo Lopes, comentando aí, solicitando para o Sudoeste Baiano. Sudeste Mineiro, se prepara aí bastante chuva nessa próxima semana. Depois vai ter essa trégua,
né? E depois, aos poucos, volta para a normalidade, tá? Dentro do mês da segunda quinzena de fevereiro e também durante o mês de março. Então, o Sudoeste Mineiro é isso. Pessoal da Bahia, né? A gente tem aí essa primeira semana, né, que é a das Acas, vai pegar a rabeirinha, assim como o pessoal ali do Sudeste do Tocantins, mas veja, né, já é bem no limite, né, uma chuva no conta-gotas, mas é uma chuva dentro do normal, tá? Pessoal aí dessa parte mais sudoeste aí, baiana. Aí depois tem aquela semana que é mais seca, tá? Aqui uma chuva bem abaixo da média, então pode ser que pegue uma semana com pouca chuva. Isso, em se tratando de Bahia, com o solo bom que tem lá na região, isso não quer dizer muita coisa, até porque durante o restante de fevereiro e também durante o mês de março, tem umidade dentro do normal e até um pouquinho acima da média. Muito bem. Alexandre, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao site Notícias Agrícolas. Eu que sempre agradeço aqui a possibilidade de participação, e pode contar com a gente. Obrigado, Alexandre. Bom, pessoal, como prometido, vamos aos alertas do dia aqui no site do INMET. O INMET mostra alertas para duas regiões, né? Alertas laranja, que são alertas que já mostram perigo, né? Essas partes em amarelo é um perigo potencial, que são normalmente pancadas de chuva, chuvas intensas. Mas os alertas em laranja é onde há um risco maior aí de realmente termos chuvas consideráveis. Esse alerta laranja para essa região aqui, pegando Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, o alerta é para riscos potenciais de chuva entre 30 e 60 milímetros ou de 50 a 100 milímetros, com ventos intensos de 60 a 100 quilômetros por hora. Há riscos de corte da energia elétrica, queda de galhos, alagamentos e descargas elétricas. As principais áreas afetadas: centro de Goiás, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Leste Goiano, Central de Minas, Zona da Mata, Sul Goiano, Campinas, Oeste de Minas, Piracicaba, Sul, Sudoeste de Minas, Campo das Vertentes, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Norte Goiano, Macro Metropolitano Paulista, Metropolitana de Belo Horizonte, Araraquara, Sul Fluminense, Bauru, Vale do Paraíba Paulista, Noroeste Fluminense, Noroeste Goiano, Centro Fluminense, Noroeste de Minas, Metropolitana de São Paulo, Metropolitana do Rio de Janeiro, Itapetininga, Distrito Federal, Norte de Minas, Norte Fluminense e nas Baixadas. Então, essa área laranja aqui que pega todo esse sudeste e ali parte de Goiás, é esse alerta. Temos um outro alerta mais ali embaixo, que é ali entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Para esse alerta, o IMET diz, o IMET publica aviso, né, de chuva entre 30 a 60 milímetros ou 50 a 100 milímetros, riscos de alagamentos, deslizamentos, transbordamentos de rios e principalmente ali para as áreas das cidades, né, tem esse risco também de aguaceiro, né, de enxurradas, enfim. Principais áreas afetadas, Vale do Itajaí, Grande Florianópolis, Sul Catarinense, Metropolitana de Porto Alegre, área serrana e nordeste do Rio Grande do Sul. Então, vocês que estão nessas regiões, né, fiquem atentos a esses alertas, acompanhem aí na defesa civil de suas cidades, de suas regiões, de seus estados. Agora vamos para os alertas do CEMADEM. Os alertas do CEMADEM, né, para riscos hidrológicos de hoje, dia 29. Para a região sudeste, considera-se alta a possibilidade de ocorrências de eventos hidrológicos, né, na região de Petrópolis e Belo Horizonte. Nessas regiões há previsões de pancada de chuva
especialmente a partir da tarde, pode ocorrer com forte intensidade. Diante dessa previsão, associada aos acumulados de chuva dos dias anteriores, aumenta a possibilidade de ocorrência de enxurradas e inundações pontuais de córregos canalizados em áreas urbanas e alagamentos temporários. Considera-se moderada a possibilidade de ocorrência de eventos hidrológicos em regiões geográficas intermediárias de São José dos Campos, Campinas e São Paulo, em São Paulo, Rio de Janeiro e Volta Redonda, considerando Rio de Janeiro, Pouso Alegre, Juiz de Fora, Barbacena e Varginha, considerando Minas Gerais. Nessas regiões, previsão de pancadas de chuva, especialmente aí a partir da tarde, pode ocorrer com forte intensidade. Assim, não se descarta a possibilidade de ocorrência de enxurradas, inundações pontuais e alagamentos, principalmente nas áreas urbanas. Na região Nordeste, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, considera-se moderada a possibilidade de ocorrências de eventos hidrológicos nas regiões geográficas intermediárias de Natal, Rio Grande do Norte, João Pessoa e Recife. Nessas regiões, há previsão de pancadas isoladas de chuva, que podem ocorrer com intensidade moderada, somados aos acumulados observados nas últimas 24 horas. Nesse cenário, não se descarta a possibilidade de ocorrência de enxurradas, inundações de pequenas bacias e córregos canalizados em áreas urbanas ou alagamentos temporários nessas regiões. Fica esses alertas, né? A gente complementa aqui, pessoal, com uma notícia que a ProSoja MT traz aqui para o site Notícias Agrícolas. Aí, o alerta que a ProSoja traz é para o atraso de colheita após 29 cidades decretarem situação de emergência por conta das chuvas. Segundo o IMEA, a colheita da soja está 17% atrasada em Mato Grosso em relação ao mesmo período do ano passado. Ou seja, produtores de soja e milho do Mato Grosso seguem enfrentando desafios devido à instabilidade do clima no estado nessa safra 24-25. Se durante o período de plantio muitas regiões passaram ali por atrasos de chuva, atrasando também esse momento do plantio, agora é a colheita que sofre atrasos. Os sojicultores estão enfrentando problemas para colocar as colheitadeiras no campo, já que fortes chuvas em algumas cidades, principalmente na região leste e médio norte. São essas condições que a gente traz aqui nos nossos acompanhamentos climáticos. Realmente, o centro-oeste, as condições de chuva no centro-oeste trazem problemas, tanto para a colheita quanto para a logística, ali para a região. E o que a gente viu hoje é uma certa continuidade dessa tendência aí para os próximos dias. Até terça-feira, dia 28 de janeiro, 29 municípios decretaram situação de emergência por conta do alto índice de chuva, chegando a um acúmulo superior a 400 milímetros nas últimas semanas, interferindo diretamente na colheita da soja. É o que afirma o vice-presidente da ProSoja MT, Luiz Pedro Bier. A preocupação, principalmente, como comentei, a logística é uma preocupação. A logística ela atrapalha a colheita, atrapalha o transporte. A gente sabe que as condições das estradas de todo o Brasil, as estradas rurais de todo o Brasil são complicadas. Lá no Mato Grosso também existe uma grande preocupação em como esses caminhões vão chegar para fazer o transporte do que está sendo colhido. Há toda uma questão logística de como essa soja vai ser colhida, essa soja vai ser colhida com uma certa umidade, isso precisa passar por um período ali de secador, enfim, de armazenagem. Inclusive, o vice-presidente ele comenta aqui, uma das falas que ele traz aqui nessa reportagem é o seguinte: a armazenagem é um gargalo no estado e é um desafio, mais uma vez. Há muitas filas,
para os armazéns e muito trabalho para a secagem, é o que eu acabei de comentar, né? Chove muito, a soja absorve, né, essa umidade e você precisa trazer, né, essa questão da secagem dos grãos para que ela tenha a umidade ideal, uma qualidade ideal para esse momento das vendas. A logística é uma questão que piorou muito com as chuvas, né? Piorou as estradas, os pavimentos, há muito buraco nas estradas e atoleiros. É um cenário desafiador para o produtor mato-grossense, né? Complementa aí o vice-presidente da ProSoja. Isso dificulta também a questão da janela de plantio para o milho, né? O plantio do milho fica muito comprometido em Mato Grosso, o que gera mais preocupação aos produtores rurais do estado. O vice-presidente da ProSoja ressalta ainda que o cenário não deve mudar aí nos próximos dias. Aliás, ele ressalta que o cenário pode mudar nos próximos dias caso o clima ajude. Nas próximas semanas podemos ter um avanço na colheita caso o sol apareça. Tivemos um plantio atrasado e uma finalização muito rápida, então a janela de plantio foi curta. Devemos ter um avanço na colheita nas próximas semanas no interior do estado. A ProSoja segue acompanhando a situação e reforça a necessidade de investimentos em infraestrutura e logística para mitigar os desafios enfrentados pelos produtores. É o desafio de logística que passa todo o Brasil, né? A armazenagem e secagem boa parte do Brasil tem esse problema. A gente complementa essa informação porque a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, na segunda-feira, trouxe um alerta e esse alerta continua valendo, né? A gente tem essas condições de umidade lá para o estado, mas são condições de umidade que a princípio não muda muito, né? As questões de estiagem em parte do estado. A estiagem, né? O alerta da Defesa Civil de estiagem lá para o Rio Grande do Sul compreende as seguintes cidades: Santiago, Porto Lucena, Uruguaiana, Itacurubi, Boa Vista do Incra, Arvorezinha, Santa Margarida do Sul, Manoel Viana, Tupã-Seretã, Rosário do Sul, Cacequi, Capaó do Cipó, Esperança do Sul, Silveira Martins, São Borja, Júlio de Castilhos, Maçambará, São Nicolau, São Miguel das Missões, Jari, Toropi, Vila Nova do Sul, Nova Esperança do Sul, Rolador, São Francisco de Assis e Unistalda. Fica esse alerta então, né? Você que é do Rio Grande do Sul, fique atento. A gente sabe que a estiagem está pegando, né? Temos perdas relatadas. E isso vale lembrar, pessoal, a gente traz informações durante toda a manhã aqui na nossa primeira edição do Notícias Agrícolas, tanto no YouTube quanto na nossa home do site. E essas informações começam às 8 horas da manhã com o Bom Dia Agronegócio, apresentado pela jornalista Carla Mendes, né? O Bom Dia Agronegócio é esse momento que a gente repercute as primeiras notícias do dia e repercute também as notícias do dia anterior, né? A gente sabe que o agronegócio ele é dinâmico e todas as informações são importantes e mudam os fundamentos de mercado. Inclusive hoje a gente vai ter uma entrevista aí de petróleo na parte da tarde. E uma das repercussões que a gente vai trazer para essa reportagem do petróleo é como as inteligências artificiais estão mudando os cenários das commodities, os cenários dos mercados financeiros. Vocês vão ficar bem impressionados como uma tecnologia pode mudar e bastante, viu, pessoal, o comportamento dos mercados. Às 9 horas da manhã seguimos ali com Realidades da Safra, apresentado por Guilherme Dorigatti. Esse é um momento em que vamos a campo, né, entender como as safras estão ocorrendo nas principais regiões produtoras do Brasil. Apesar de a gente ter o conhecimento de que a safra brasileira esse ano vai ser a maior, né, a probabilidade de ser a maior da história do país, a gente sabe que pontualmente nas cidades, nas regiões, temos problemas como essas do Mato Grosso, que a gente comentou, né? 29 cidades aí passando por dificuldades para a colheita. E essa condição do Rio Grande do Sul, o extremo oposto, né? Tendo dificuldades por causa de estiagem.
Na sequência do Realidades da Safra, a gente complementa as informações aqui com a previsão do tempo, ou seja, a gente vê a realidade no campo, naquele momento, e a gente vê uma previsão do que pode acontecer nos próximos dias em relação às chuvas, em relação às temperaturas. Assim você tem um panorama bem completo do que está acontecendo nas principais regiões e nas principais lavouras de todo o Brasil. Logo na sequência temos o mercado do boi às 11 horas da manhã, ou seja, daqui a pouquinho temos aí esse acompanhamento desse mercado, que tem muita coisa importante acontecendo também. E a gente finaliza a nossa manhã ali ao meio-dia com outras informações de mercado, com outras notícias ali em relação às commodities, às principais culturas que são cultivadas aqui no Brasil. A gente finaliza ali ao meio-dia, mas à tarde a gente tem podcasts, a gente tem outras entrevistas, outros acompanhamentos. Ou seja, para você não perder nenhuma dessas informações, mais uma vez, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, assim você ajuda o nosso canal a crescer e não perde nenhuma das nossas informações. Afinal de contas, você vai receber as notificações no seu celular, no seu computador, enfim. Muito bem, pessoal, a gente finaliza aqui o acompanhamento, a previsão do tempo, nessa manhã do dia 29 de janeiro. Mas continue conosco aqui no site Notícias Agrícolas, no nosso canal oficial do YouTube do Notícias Agrícolas. Vou ficando por aqui, até uma próxima. Um abraço.